Olá pessoal, tudo bem? Dando sequência ao nosso PET, volume 2 aí, nossa semana 6. Falaremos um pouco sobre os continentes, Europa, Ásia e Oceania. Vamos iniciar falando da Europa, né? Aqui é um planisfero, a gente pode verificar onde está a Europa em vermelho, né? Para facilitar um pouco o nosso entendimento aí. Aqui seria um mapa da Europa, o político, né? A gente pode ver os países, né, que compõem o continente europeu. Lembrando que a Federação Russa, aqui em amarelo, né, tem uma parte da Rússia que pertence à Europa e a outra parte que pertence à Ásia, né? Para a gente entender um pouco aí. Vamos lá. Alguns dados do continente. O continente europeu é composto por 50 países e 8 territórios. Né? Sua fronteira foram diversas vezes alteradas com o avanço e recuo dos impérios que conquistaram ao longo dos séculos. Sua fronteira são: ao norte temos o Mar Glacial Ártico, a noroeste o Mar da Noruega, a leste o Oceano Atlântico, ao sul o Mar Mediterrâneo, a sudoeste o Mar Negro e a noroeste os Montes Urais. Sua população: entre os 6 continentes do mundo, a Europa é o quarto no ranking de população, com mais de 740 milhões de habitantes. O continente é considerado mais atrativo para migrantes vindo de todas as regiões do mundo e, segundo o relatório da Organização Internacional para a Migração, cerca de 70 milhões de pessoas na Europa vieram de outros locais. O país mais populoso da Europa é a Rússia, com todo um pouco mais de 144 milhões de habitantes. E o menos populoso é o Vaticano, com cerca de 800 habitantes. Falar um pouquinho do relevo, né? O relevo europeu apresenta padrões diferenciados, articulando um conjunto de terras baixas com menos de 200 metros de altitude e um sistema de regiões montanhosas. A combinação de montanhas e planícies de distintas idades geológicas oferece grande variedade de ambientes. A Europa é o segundo menor continente, depois da Oceania, e também o que apresenta um relevo mais plano, com altitude média de 230 metros. Suas grandes planícies, como a estepe russa, alternam-se com a cordilheira de formação geológica mais recente. O continente europeu possui os melhores indicadores socioeconômicos do planeta, né? Ou seja, as melhores condições de vida, de lazer. Né? O índice de desenvolvimento humano nos países europeus são os mais altos. A elevada erradicação e concentração de renda faz com que os países da Europa tornem-se objeto de desejo de milhares de imigrantes. Atualmente, o continente tem vivenciado a migração de uma enorme população que foge dessa situação de risco em países do Oriente Médio e África. Falaremos um pouco agora sobre o continente asiático, né? Onde nós podemos observar em destaque aí em vermelho também. Esse é o continente asiático. A Ásia é o maior continente em área terrestre do mundo, estando boa parte do continente localizado no hemisfério norte. Além de ser o mais extenso, é também o mais populoso, habitando nele cerca de 3/5 da população mundial. A Ásia é multicultural, abrigando diversas culturas, etnias, religiões e tradições. Geograficamente, o continente asiático é também muito diverso. No continente, localiza-se algumas montanhas que estão entre as mais altas do mundo,
grandes desertos e extensos rios. O povo asiático corresponde a uma das civilizações mais antigas do mundo, iniciada há cerca de 4.000 anos. A economia e governo são também variados, visto que o continente é composto por um grande número de países, cada qual com suas particularidades. Para a gente ter uma noção maior, né, falando um pouquinho da localização, a maior parte localizada no hemisfério norte, como nós falamos anteriormente, fazendo fronteiras com os continentes africano, europeu e americano, pelo Estreito de Bering e Oceania. Sua área é de 43.810.582 km², composto por 49 países, e sua população chega a 4.400.676.731 habitantes. Aqui eu coloquei a lista dos países mais populosos do mundo para que a gente tenha uma noção, né? Os países asiáticos estão na frente, né? Com certeza. A China, por exemplo, tem 1.439.324.000 habitantes. A Índia vem com 1.384.004.000 habitantes. Posteriormente, os Estados Unidos, a Indonésia também, né, 273.524.000. Paquistão, 220.892.000. Segundo veio o Brasil, 212.559.000, né? E a partir daí temos a Rússia também, lembrando que tem uma parte da Rússia que está na Europa e outra na Ásia, seguido pelo México. Há outros aspectos econômicos, um elevado número de habitantes do continente faz com que as desigualdades sociais também sejam extremas, né? O continente asiático traz essa grande extrema, né, em todos os aspectos, né? Enquanto se observa países altamente desenvolvidos como a Coreia do Sul, o Japão, né? Outros permanecem nas menores faixas de renda, na linha da pobreza, como Nepal e Bangladesh, né? Lembrando que Bangladesh também é um país asiático. Deve-se recordar que na Ásia estão alguns dos principais produtores de petróleo do mundo, né? O Irã e o Afeganistão. Além disso, há países que possuem extenso parque industrial também, como por exemplo a China e a Índia. A Ásia é sem dúvida o continente dos extremos, como falei anteriormente, além da maior área e população. O continente apresenta o maior país do mundo, a Rússia, né, com 17 milhões de km². O ponto mais alto do mundo, o Everest, com 8.848 metros acima do nível do mar, né? Ou seja, 8.848 metros de altitude, né? E a depressão absoluta mais profunda, né? Quando se fala em depressão absoluta, estamos referindo a uma depressão abaixo do nível do mar, né? Ou seja, essa depressão mais profunda seria o Mar Morto, com 427 metros abaixo do nível do mar. Entre os aspectos físicos do continente asiático, é possível apontar ao sul encontram-se os Planaltos, assim como na porção centro-oeste do continente, ao norte e noroeste, planícies predominantes. A Ásia ainda possui alguns dos mares internos, como por exemplo o Mar Cáspio, o Mar de Aral e o Mar Negro. O relevo abriga todas as formas existentes, as cadeias de montanhas que se destacam são cordilheiras do Himalaia,
ao sul da China, os montes Urais que se estendem no sentido norte e sul e separam a Ásia da Europa, no território da Rússia, e as montanhas localizadas na região do Cáucaso. Os planaltos asiáticos, próximos às cadeias montanhosas, formam as regiões com as maiores altitudes médias do planeta, tornando a ocupação humana praticamente impossível nesses espaços em função das baixas temperaturas. Há também algumas zonas de planícies com ótimo solo de agricultura e que por isso contam com as grandes contingentes populacionais. Temos também os tipos de clima, né? Há também no continente asiático uma grande diversidade atmosférica, com 10 tipos de climáticos diferenciados: o equatorial, o mediterrâneo, tropical úmido, tropical, subtropical, semiárido, desértico, frio, frio de montanha e polar. Uma expressão climática característica também de uma parte do continente são as zonas das monções, né, com duas grandes estações, uma muito seca e outra muito chuvosa, que se manifesta em função das diferenças de pressão atmosférica ao longo do ano. Falaremos agora um pouco sobre a Oceania, né? Podemos observá-la aqui no planisfério, né? Composto por Austrália, Nova Zelândia e alguns conjuntos de ilhas, né? Esse é um mapa físico, né? Não dá para identificar muito bem, parece que é uma bagunça de ilhas, né? Até mesmo pelo seu tamanho, né? Mas dá para definir alguns nomes, né? Referente a Oceania aqui, né? Para a gente ter uma noção. A Oceania é o menor continente da Terra, né? Sendo em maior parte composta pela Austrália, principalmente, e mais desenvolvido país da região, né? A Oceania é um continente localizado a sudeste da Ásia, compreendendo um conjunto de ilhas somando a Austrália, essa última considerada como uma massa continental chamada Australásia, né? Possui uma área total de 8.480.355 km², onde habitam aproximadamente 38 milhões de pessoas. Por ter sido o último continente a ser colonizado pelos europeus, a Oceania é alcunhada de novíssimo continente, em distinção à Europa, que era chamada de Velho Mundo, a América, o Novo Mundo, segundo a regionalização eurocêntrica da Terra, e a Oceania, o novíssimo continente, né? O novíssimo mundo. Apesar de existirem milhares de ilhas na região, há apenas 14 estados independentes, né? 14 países que são independentes, além de alguns territórios ou colônias de outros países, com destaque para a Polinésia Francesa, né? Protetorado francês, onde se encontra o Tahiti. Há uma regionalização envolvendo essas ilhas, né? Dividindo-as em 3 grandes zonas. Temos a Melanésia, né? Significa Ilhas dos Negros. Temos a Polinésia, né? Muitas ilhas. E temos a Micronésia, que significa pequenas ilhas. Vamos ver a definição aqui. Primeiramente, temos o mapa, né, para a gente ter uma noção, né? Nós temos a Austrália aqui como referência, né? Temos a Melanésia, a Micronésia e a Polinésia, para a gente entender melhor a localização de cada uma delas. Bem, vamos falar primeiro da Melanésia, né? As ilhas de Melanésia ficam no centro da Oceania, a leste da Ásia. São formados por 4 países, né? O Papua Nova Guiné, inclusive o arquipélago Bismarck,
Ilhas de Salomão, Vanuatu e Fiji. A coletividade ultramarina francesa da Nova Caledônia também faz parte dessa região. Melanésia, quer dizer Ilhas Negras, nome dado pelos europeus por causa da pele escura de seus habitantes. Já a Micronésia, né, a outra região, as ilhas da Micronésia ficam a leste das Filipinas e a norte da Melanésia, acima da linha do Equador. A Micronésia quer dizer ilhas pequenas. A região se estende por 5 países, de Palau a oeste até o arquipélago de Kiribati a leste. Os 3 outros países da Federação dos Estados da Micronésia são as Ilhas Marshall e Nauru. A área também compreende o território norte-americano de Guam, além das Ilhas Marianas do Norte, os estados associados aos Estados Unidos. Temos a Polinésia. As ilhas de Polinésia ficam a leste da Micronésia e da Melanésia e cortam o Pacífico Norte, o Havaí, a sul, a Ilha de Páscoa. Polinésia quer dizer muitas ilhas, né? Compreende os 3 seguintes países: Samoa, Tonga e Tuvalu. Entre as demais ilhas estão o arquipélago do Havaí, que é um estado americano, Samoa americana, território dos Estados Unidos, as ilhas Cook, associado à Nova Zelândia, e a Ilha de Páscoa, pertencente ao Chile. A Polinésia Francesa, uma coletividade ultramarina francesa formada pelas Ilhas da Sociedade, que inclui o Tahiti e o Bora Bora. As Marquesas, as Tuamotu e as Gambier e as Ilhas Austrais e Wallis, Futuna, outros territórios francês. Temos também, né, a Australásia, como era chamada, né, o conjunto territorial formado por 2 países, né, Nova Zelândia e Austrália, que inclui a Tasmânia, um estado da Austrália formado por uma ilha maior e por algumas outras pequenas. Em algumas classificações, a Nova Guiné é incluída na Australásia. O clima, como nós já falamos, né, da Ásia, acredito que não falamos ainda, né, por ser uma região em parte tropical, da Oceania, né, não falamos ainda. Por ser uma região em parte tropical, a Oceania geralmente tem clima quente, com poucas mudanças de temperatura entre as estações. A Austrália tem clima seco no interior, já a Nova Zelândia tem clima temperado, ameno e chuvoso, com neve apenas nas montanhas. Nas ilhas, a principal fonte de umidade é o oceano. Parte do Pacífico Ocidental recebe mais de 2.000 milímetros de chuva por ano. Quando a umidade é alta, violentos ciclones, chamados aí de tufões, né? Lembrando que esses ciclones na Ásia são chamados de tufões, né? Os furacões aqui, né, como são chamados na América, se formam sobre a água. O mesmo tipo de tempestade é conhecido como furacão quando acontece no Oceano Atlântico. Um pouquinho da flora. A flora da Austrália e da Nova Zelândia é variada. No norte da Austrália, há florestas tropicais com flores e palmeiras. No semiárido, pastais e arbustos. No sudeste, a vegetação é o clima temperado e há muitos eucaliptos. Na montanha Nova Zelândia amena e chuvosa, há florestas e pinheiros. Esses 2 países cultivam videiras.
Já na maior parte das ilhas, as plantas são originárias da Ásia. Espalharam-se para o leste a partir da Indonésia e da Nova Guiné. Nas ilhas próximas à Ásia, a Austrália tem mais tipos de plantas que as ilhas distantes. Arbustos e coqueiros nascem junto ao mar e mangues nos pântanos salgados. Há bananeiras, árvores de fruta-pão e mamoeiras no interior. Florestas tropicais são características das ilhas mais montanhosas. A fauna na Austrália vive animais exóticos, né, como koalas, cangurus e os ornitorrincos, né? E na Nova Zelândia há cervos, coelhos e gambás, patos e aves marinhas, como alcatrazes, albatrozes e atobás, vivem nas ilhas em geral. Existem ainda cobras, lagartos e crocodilos nas ilhas ocidentais. Recifes e lagoas abrigam muitos tipos de peixes e também lagostas, camarões, caracóis, enguias, tartarugas e polvos. O peixe-espada e o marlin azul se escondem nas águas profundas, assim como os botos, as baleias e os tubarões. Sua população sozinha, a Austrália tem 21,5 milhões de habitantes, mas nos demais países e dependências da Oceania vivem cerca de 15 milhões de pessoas. Desses países, os 3 mais populosos são a Papua Nova Guiné, 6,5 milhões, a Nova Zelândia com 4,3 milhões e Fiji com 1 milhão. Tem muitos habitantes ainda, o estado americano do Havaí, 1,3 milhão, e as Ilhas Salomão, 500 milhões. 500 mil, digo. A Micronésia é a região com o menor número de habitantes, né, até mesmo pelo número pequeno de ilhas, né? A população da Oceania deve ser dividida entre a maioria branca descendente de europeus e os povos originais, como os melanésios, micronésios e polinésios, de acordo com a região de origem. Mas dentro dessa classificação existem grupos menores de pessoas que falam centenas de línguas diferentes. Muitos seguem suas crenças tradicionais, mas o cristianismo é a religião mais importante, principalmente entre a maioria europeia, na Austrália e na Nova Zelândia. Há também alguns budistas e muçulmanos. A maior parte da população da Oceania vive em grandes cidades, principalmente na Austrália e na Nova Zelândia. Já nas ilhas, as pessoas vivem em vilarejos, onde cultivam alimentos, pescam para comer. Fora a Austrália e a Nova Zelândia, a única grande cidade é Honolulu, no Havaí. A Austrália e a Nova Zelândia são países desenvolvidos e prósperos. A sua população trabalha no comércio, nos serviços públicos, nas indústrias de produtos alimentares e químicos, de máquinas e de roupas. Na Nova Zelândia são importantes a agricultura e a madeira. Dos 2 países têm muitas ovelhas e são os maiores produtores mundiais de lã. Suas videiras produzem ótimos vinhos. Exploram ainda recursos naturais como carvão, o gás, o petróleo, o ferro e metais preciosos. As 3 outras regiões da economia fabricam derivados do coco, como a copra, polpa seca do coco e o óleo de coco. Vendem seus produtos para o resto do mundo. Os peixes e outros frutos do mar também são importantes para a sua economia. Em Fiji e no Havaí cultiva-se a cana-de-açúcar. Nas Ilhas Salomão e em Vanuatu há muitas madeireiras. Existem ouro e petróleo em Papua Nova Guiné. E a Nova Caledônia tem minas de níquel.
O turismo é uma importante fonte de recurso em toda a Oceania. Os visitantes vão conhecer a vida cultural da cidade e dos vilarejos, além de praticar esportes de aventura e aproveitar praias lindas e aconchegantes. Então, pessoal, essa foi a nossa aula aí. Falamos um pouco de forma superficial sobre a Europa, a Ásia e a Oceania. Um abraço a todos aí, até a próxima.